Porque quando não há templo, não há sacerdote. E se não há sacerdote, não há sacrifício. Então o povo, ele ficava imune ao pecado, ele ficava imune aos seus inimigos. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite para onde tudo começou. Qual era esse muro? E por que esse muro estava em ruína? A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 25, que Nabucodonosor, um caldeu, ele decide cercar Israel, depois de ter destruído o Egito, depois de ter destruído os inimigos de Israel. Agora chega a hora em que o povo da Babilônia vai cercar Israel. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando ele cerca Israel, há uma grande fome na cidade. O povo sofre, o povo enfraquece. E quando o povo, pastor, passa por uma grande fome, ele fica fraco, o seu corpo físico. E agora Israel, que tem por conhecimento de todas as nações como um povo destrutivo, pastor, agora ele fica imune às investidas da Babilônia. É por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, em busca daquele que pode estragar. A estratégia do diabo é minar as nossas forças, nos cercando, porque enquanto ele nos cerca, nós lamentamos, nós choramos, nós murmuramos, nós questionamos e nós ficamos fracos, porque nós não conseguimos vencer o maligno se a presença de Deus não estiver com nós. E o Senhor está dizendo: Satanás, ele pode rugir como um leão, mas o único leão da tribo de Judá que pode vencer e pode te fazer mais do que vencedor ainda, continua sendo Deus e mais ninguém. Mais ninguém. A Bíblia Sagrada nos diz, no segundo livro do Reis, que o rei Nabucodonosor ordena o povo para pegar entulhos e jogar nos portões principais de Israel. O que isso significa? O povo não conseguiria mais sair para comprar alimento, para buscar refúgio. O povo ficou cercado na sua própria cidade. Eles poderiam ter clamado a Deus, se arrependido dos teus erros e dos teus pecados, mas isso não aconteceu. A ignorância de Israel falou mais alto. A religiosidade de Israel falou mais forte. E a Bíblia Sagrada nos diz que Nabucodonosor, depois que o povo de Israel enfraquece, eles não podem mais embanhar a sua espada. A Bíblia diz que Nabucodonosor toma Israel, destruindo as muralhas, matando os jovens, crianças, mulheres, adolescentes. O templo é destruído. Uma cena terrível, uma cena de terror acontece dentro de Israel. Antes, uma terra em que Deus visitava o seu povo, uma terra onde Deus se fazia presente no meio do seu povo. Agora, uma terra de presença se transforma em uma terra de planto, de
E a pergunta que não me quer calar: o porquê Deus permitiu isso acontecer? Só tem uma resposta para isso. Não tem como nós adorarmos a Deus e adorarmos a Baal. Não tem como nós cultuarmos a Deus e cultuarmos a Mamon. Não tem como nós reverenciar a Deus e cultuar a deuses estranhos, se inclinando para as coisas da carne. Não tem! Deus não recebe migalha de ninguém. Toda vez que nós adoramos a Ele em segundo plano, por que segundo plano? Nós temos o dia todo fora da igreja, e toda vez que nós fazemos coisas erradas lá, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Todas as vezes que isso acontece lá fora e à noite nós viemos para a igreja, fingimos que nada aconteceu, fingimos que não houve nada, que é o de menos. Eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Nós se enganamos, porque a misericórdia de Deus não é migalha. Quem pede esmola é mendigo, e toda vez que nós clamamos a misericórdia de Deus, isso tem que ser verdadeiro, tem que ser consciente, tem que ter arrependimento, senão de nada adianta. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que houve uma grande mortandade no povo de Israel. Só que, para surpresa da Babilônia, eles tomaram alguns dos príncipes que estavam em Israel, e junto com ele havia 4 jovens: Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel. O maior erro da Babilônia foi achar que Deus havia esquecido de Israel, porque eles conseguiram vencer Israel. O maior erro da Babilônia foi tomar aquele povo que era escolhido por Deus, e ele levou para a Babilônia. Daniel, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ofereceram manjares para aqueles 4 jovens. Os 4 jovens não aceitaram, porque eles tinham propósito e eles não haviam negado a fé do seu Deus. Aquele que está disposto a negar as oferendas deste mundo, aquele que está disposto, independentemente da situação que você está enfrentando, porque não era fácil para aquele jovem ver a destruição, a queda de Israel, a morte do seu povo, e permanecer fiel. Mas no coração deles, eles sabiam que Deus havia um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes nós passamos por coisas na nossa vida que não é para nos matar, mas é para nos tirar do lugar que estamos, para nos fortalecer no lugar em que Deus determina que nós estivéssemos. Talvez eu e você não está no lugar que nós queríamos estar, mas é um lugar que Deus olhou para você e disse: eu vou te levantar e te fazer prosperar neste lugar, neste ambiente. O cenário é de dor, o cenário é de tristeza, o cenário é de pânico, mas é neste cenário que Deus vai mostrar para os inimigos que ainda há fiéis capazes de não negar o seu nome, capazes de superar os obstáculos, capazes de enfrentar o cativeiro. E a pergunta que não me quer calar: você está preparado, você está disposto de passar pela dificuldade da vida sem negar o nome de Jesus, sem abandonar a cruz? Você está disposto a encaminhar pelos caminhos que Deus te coloca?
A Bíblia não te prometeu o céu na terra, mas a Bíblia te prometeu uma vida, e uma vida com abundância. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas o que cabe a nós é ter bom ânimo, porque nós temos a convicção que aquele que venceu a morte nos fará mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Não deixa essa diversidade te abalar. Não deixa essa diversidade te destruir, te corroer. Creia em Deus e creia que o propósito dele é maior do que os teus planos para a tua vida. Quando a nossa confiança está no Senhor, nós não damos soco em ponta de faca, nós não erramos em nossas decisões. A Bíblia Sagrada nos diz que não houve jovens mais formosos do que aqueles que decidiram largar e abandonar, deixar de usufruir do manjares do palácio para comer frutas e legumes. Eles eram formosos, e Deus o abençoou, e Deus o recompensou pela sua fidelidade. Aleluia. Eles foram constituídos príncipes, cargos de destaques. Ou seja, será que a bonança tem que vir primeiro do que a dificuldade, ou a dificuldade às vezes vem primeiro do que a bonança, para provar a minha fé, para provar a sua fidelidade, para provar a minha fidelidade? Resista o dia mau. Só que se isso não fosse suficiente, Daniel, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor faz uma estátua. Ele convida todos os seus músicos, ele convoca, não convida, e ele ordena os músicos para tocar. E estava lá governadores, estava lá pessoas de suma importância, e como eu já disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego não era qualquer um na Babilônia, eles eram homens de importância para o reinado da Babilônia. Só que vem duas pessoas, aqueles que não gostam de você, pastor, aqueles que dão uma passadinha na frente da tua casa só para ver se você está firme, para ver se as portas da igreja ainda estão abertas, aqueles que passam pela porta da tua casa só para orar, só para olhar, para ver se você está orando, para ver se você está fazendo a obra de Deus, para ver se o culto está acontecendo. E o culto está acontecendo. Esses homens passaram pela porta da casa de Sadraque, Mesaque e Abidnego e viram que eles estavam orando, estavam adorando, mas porém eles não estavam adorando a estátua do rei Nabucodonosor, eles estavam adorando o seu próprio Deus. Eles chegam até o rei da Babilônia e dizem: olha, foi você que fez esse decreto, foi você que ordenou os músicos a tocarem, todos se prostrarem, foi. Legal, né? Legal. Mas vem cá, rei, nós passamos pela casa de 3 pessoas que o Senhor mesmo constituiu importantes sobre a Babilônia. Eles são judeus, eles estão adorando, mas não a tua imagem, eles estão orando ao seu Deus, porque eles aprenderam com Daniel a fazer isso. E o rei manda chamar. O interessante é que quando o rei manda chamar,
Ele acha que Sadraque, Mesaque e Abednego estava brincando, porque o rei gostava deles. Só que decreto é irrevogável, decreto é decreto e tem que ser cumprido. O rei goste ou não goste, tem que ser cumprido. Arrependimento, né? O rei olha para eles e diz: é de propósito? Um deles olha para o rei e diz: olha, nós não importamos te dizer sobre esse assunto. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se eu fosse consumido pelo fogo, eu vou ser. A vontade de Deus é a que prevalece. Eu recebi um vídeo, pastor, do exterior, e os cristãos estavam sendo jogados em um buraco cheio de pneu. Eles jogavam e davam um tiro de fuzil na cabeça. Cristãos que, como esses 3 jovens, aprenderam a viver acima de tudo, guardando a sua palavra, guardando as escrituras, fazendo igual os apóstolos. Me crucifiquem, me apedrejem, me lance dentro da fornalha, mas o nome de Jesus, o nome do Senhor, eu não vou negar, porque Jesus é maior do que a morte que pode sobrevir contra nossas vidas. E daí estava escrito lá, num comentário: vamos orar pelos nossos irmãos. A pergunta é: será que é eles que precisam da nossa oração, ou é nós que precisamos da oração dele? Porque qualquer balançada que acontece na nossa vida é um desânimo, é uma falta de fé, que se alguém apertar nós e dizer nega ou morre, é capaz de falar: olha, eu nego. Nós não temos estrutura psicológica e o revestimento suficiente para dizer: eu sou capaz de morrer por isso. Porque quanto mais você se nega, por isso que a Bíblia é importante, a palavra de Deus é importante. É por isso que a presença de Deus é importante, porque a presença de Deus vai além do que uma morte física. A morte física, para mim e para você, é apenas o princípio de uma vida eterna com Cristo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Aqueles 3 jovens acreditavam nisso, ao ponto de dizer: eu não vou negar, pode me jogar na fornalha. O projeto de Deus para a vida daqueles 3 jovens era Deus manifestar a sua presença ao ponto da autoridade mais suprema da Babilônia reconhecer que os jovens poderiam estar longe da Terra Santa, mas nunca esteve longe da presença de Deus. Os jovens poderiam estar longe do templo, mas eles não estavam longe da santificação que Deus tem em cada particularidade da nossa vida. Os jovens poderiam estar longe da terra que Deus havia prometido, mas não estava longe das promessas da vida que acompanhavam aqueles jovens. Deus está dizendo: você foi chamado por uma promessa, você tem uma promessa importante. Só que não negue, não abandone os seus princípios, o que você aprende culto após culto. O que Deus está falando nesta noite é que pode o mundo desabar em cima de você, mas você tem que permanecer, porque essa tempestade vai passar, e quando ela passar, todos saberão que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus. Lançaram aqueles 3 jovens, morreram apenas 2, pastor. Não, minto. Me perdoa, Jesus, morreram 3. Lançaram 3 jovens,
E morreram 3. Por quê? Porque os 3 soldados que carregavam aqueles 3 jovens foram consumidos pela chama. Mas quando o rei se inclina para ver o que aconteceu, o que aconteceu? Aqueles 3 jovens estavam passeando dentro da fornalha. Só que o rei, ele se apavora por quê? Porque ele vê um 4º homem. E ele diz: o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Essa tradução eu deixo para o pastor falar em outro culto. Eu não tenho tanto conhecimento quanto esse homem, rapaz. Grava isso, estuda e depois você traz aqui o que é o filho dos deuses, viu? Você que sabe de mitologia, eita glória. Me chama para escutar. Aleluias. E quando ele chama para fora, esperando ver o 4º homem, o 4º homem não sai. Só sai Sadraque, Mesaque e a... dá lição em pregador, rapaz. Brinca com esse menino para você ver. Conhece Bíblia, né? Filho de pastor. Escute. Só aqueles que é capaz de permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Eles foram capazes de permanecer fiel até a fornalha. Quem apareceu? O próprio Senhor, o próprio Deus manifesto. E aonde Deus está não há força de fogo, não há água, não há tempestade, não há vendaval. Quando Pedro tentou andar por cima da água, ele estava lá. Pedro não morreu. Quando o barco balançou para um lado e para o outro, ele acalmou. Não há vento que permaneça de acordo com a ordem dele. Se ele fala, vai parar, vai cessar, as ondas vai se acalmar, é porque vai acontecer. Isso é um processo. Não é porque você está no meio do processo que você vai morrer no processo. Se Deus está contigo, Ele vai dizer: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E isso vai acontecer. A força do fogo acabou, acalmou. Não queimaram nem cheiro, nem cinzas. Você pode ser jogado dentro da fornalha pelos seus inimigos, mas deixa eu te falar uma coisa: você vai sair de lá adorando ao seu Deus. Porque a fornalha não é para te matar, a fornalha é para te proporcionar experiências. A fornalha é para te fazer entender que você não serve um Deus fraco, um Deus de mentira, mas o seu Deus é real na sua vida. Você pode não ver, você pode não tocar, mas você sente que Ele está ali. E enquanto você sentir essa presença, se prepara para viver algo novo. Neemias, quando ele ouviu falar que Israel foi saqueado, os muros ficaram em ruína, ele se entristeceu, ele se perturbou, ele não ficou satisfeito com a notícia, porque ele amava o seu povo, ele amava a sua terra, ele amava Israel. Ele pede autorização para o rei percebe que ele estava triste, e o rei dá autorização. Vai, eu quero recurso, toma recursos. E ele foi. Só que quando ele chega lá, ele começa a analisar como está a situação do povo. Ele começa a analisar como está a situação daquele povo. Ele começa a analisar como está as muralhas, como está o templo. E ele faz uma reunião, pastor. Ele encoraja um povo
que estava sofrendo pelo fato que havia acontecido. E eles decidem a reconstruir as muralhas. Só que isso não acaba por aqui, porque o seu maior obstáculo não é reconstruir as muralhas. O seu maior obstáculo tem nome. E muitas vezes este nome vem com pele de cordeiro. Esse nome vem vestido de paletó e gravata. Sanbalat e Tobias estava lá. Só que ele só se opôs à reconstrução quando alguém bateu no peito e disse: eu estou inconformado com essa situação. Você só vai ver pessoas se levantar quando os planos de Deus na tua vida, quando você decidir sair do comodismo e começar a reconstruir os projetos que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Enquanto você está parado, parada, ninguém fala nada, pastora. Ninguém se manifesta. Ninguém se opõe. Mas quando você começa a fazer, aí você vê os desafios. Aí as pessoas que você menos espera olham para você e dizem: ele? Não, nós não queremos. Só que quem é Sanbalat e Tobias para dizer não num projeto que Deus assinou? Quem é Sanbalat e Tobias para dizer não contra alguém que Deus escolheu para edificar? Tentaram contra a morte, chamaram Neemias, mas ele disse no capítulo de número 6, versículo de número 3: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, eu não posso ir até vocês. Quem está trabalhando para o Senhor não tem tempo de perder tempo com as coisas que Deus não está no controle. Quem não soma, divide. Quem não multiplica, divide. E quem divide não serve para andar contigo. Quem não soma, não serve para estar do seu lado. Neemias falou: eles vão vir, tem brecha no muro, mas numa mão está a espada e na outra está a ferramenta da construção. Deus está dizendo: enquanto você estiver disposto a lutar contra os inimigos e reconstruir a fortaleza da tua família, vai ficar tudo bem. Ninguém pode parar essa obra que está no seu coração. Ninguém pode parar o projeto de Deus que está na sua vida. Se coloca de pé. O que nós temos visto nos nossos dias? Pessoas que, quando é afrontado, eles olham para eles mesmos, ouvem a mentira de Satanás, porque Satanás é mentiroso por excelência. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir com as estruturas. Ele veio para roubar a sua fé. E ele veio para matar a sua esperança. Mas o Senhor está dizendo: nas tuas mãos há ferramentas que você vai usar hoje para fortalecer as estruturas, as muralhas que estão cercando as tuas famílias, a tua família. O inimigo só pode te atacar se essa muralha, essa proteção estiver derrubada. E qual é essa proteção? É a sua comunhão com o próprio Deus. Quando você erra, quando você peca, você constrói um muro que te afasta de Deus, certo? Mas quando você se aproxima de Deus, Jesus vem como um martelo que esmiuça a penha, derruba esse muro. E Ele está dizendo:
o muro que você vai construir, agora, o inimigo não pode penetrar, o inimigo não pode te alcançar. O muro que você vai construir chama-se Jesus. Quando Satanás vier para te atormentar, Jesus estará na sua vida, Jesus estará na sua frente, Jesus estará no meio da sua família, e o diabo não vai poder te tocar, não vai poder te afrontar, não vai poder destruir sua família, porque Jesus é a base da tua família. Família ainda é projeto de Deus. E o maior alvo de Satanás é bombardear a família, porque destruindo, desconcertando a família, ele está desconcertando, destruindo um chamado, um ministério, o projeto mais precioso de Deus. E Deus está dizendo: eu conto com você para construir muros em base de orações. Revista a tua vida em oração, revista a tua vida no clamor, revista a tua vida em uma palavra de santificação. Porque quando você está revestido, Satanás não ousa te tocar, Satanás não ousa te afrontar, porque quando ele lançar uma palavra de mentira contra a tua vida, você vai rebater com uma palavra de verdade. É assim que Jesus venceu no deserto. E o Senhor está falando: enquanto você estiver a palavra de Deus como seu alicerce, os teus inimigos não vão poder derrubar o muro da sua resistência. Eu quero orar pela tua vida. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos ao teu nome, Senhor, mas que essa oração não fique apenas dentro desta casa de oração, que esta oração nos acompanhe aonde nós estivermos, Pai, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso quarto, na cozinha, Senhor, na sala, Pai. Que esta oração, Senhor, esteja conosco, Senhor. Que aonde nós estiver, ó Pai, nós podemos levantar as nossas mãos. E se estivermos em um lugar que não podemos, Senhor, orar com as nossas palavras, que o nosso pensamento, e oramos em espírito ao Senhor, ó Pai. E quanto mais nós orarmos ao Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos revista, para que o Senhor, ó Pai, nos tome com a tua presença, ao ponto, Senhor, de não nos preocuparmos com coisas banais, mas que o Senhor venha trazer a solução para alguns problemas, que o Senhor venha direcionar a nossa vida, Senhor, ao ponto, Senhor, de nós negarmos a nós mesmos, Senhor, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que o fim da nossa caminhada não é na nossa vida, mas é na nossa morte, Senhor, para revivermos para um corpo glorificado em glórias, para reinarmos contigo nas eternidades e eternidades. Nosso ministério não acaba aqui, mas o nosso ministério, Senhor, começa, Senhor, na eternidade. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Fica com cada um que aqui está. Repreenda, Senhor, todo o mal, ó Pai, e que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.